Oi, bom dia. Tô rindo à toa aqui comigo mesma, porque hoje eu escolhi um tema que me faz muito, muito bem. Eu falei, nossa, falar disso hoje vai ser muito fácil, porque é algo que eu amo. É sobre a convivência com os animais. Então eu estava pensando assim que durante essa quarentena, agora é quarentena mesmo, porque tá fazendo 40 dias, né, hoje. Durante essa quarentena, eu aprendi tanto com os meus animais. Não que eu não tivesse aprendido antes, mas foi muito mais intenso, foi muito mais profundo. Por quê? Eu moro numa casa, né? E eu tenho 4 cachorros e um gato. Só que assim, os cachorros sempre ficavam lá fora. E só um que fica aqui dentro, o lobinho, porque ele tá muito velhinho. Então os outros são muito grandes e quando vão brincar, pode se encostar nele, ele chora, porque tudo que encosta nele dói, igual velho, né? Idoso. Começa a ter dor em tudo quanto é lugar. Então o lobinho tá assim, tá na terceira idade, não pode encostar nele. Então, eu era assim, levantar cedo, dar comida, dar ração para eles, aí depois eles ficavam lá fora e eu ficava aqui dentro. Só que faz uns 6 meses que eu ganhei um filhote macho, preto, um labrador misturado com Rottweiler. Você imagina o tamanho do cachorro, imenso, preto, lindo, coisa mais linda, chama Mozart. Aí ganhei, da minha professora de canto, da Satiko. Aí trouxe pra casa, né? Que eu sempre gostei de cachorro, eu trouxe, coisa mais linda. Só que ele tá imenso, ele tá com 8 meses, tá imenso, e os outros cachorros ficam muito incomodados porque ele quer brincar, só que ele machuca, e ele quer correr pelo quintal e corre, 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 e os outros ficam assim pedindo pelo amor de Deus para afastar o Mozart deles. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a colocá-los para dentro de casa. Então tanto o Nico como o Marley vieram para dentro. E o Nico, que é o meu labrador, o Clarinho, o Mel, ele é muito amoroso comigo. Só que como ele é muito grandão também, ele ficava sempre lá fora, mas ele latia muito, incomodava os vizinhos, era uma coisa assim de louco mesmo. Aí comecei a pôr ele pra dentro por causa dessa situação com o Mozart, né? Aí ele começou a conviver comigo. Gente, mas é a coisa mais linda do mundo. Ele dorme na minha cama agora. Imagina um labrador imenso. Eu acordo com ele em cima de mim, me lambendo com a pata em cima do meu rosto. E eu comecei a perceber que essa convivência com ele tem me feito tão bem. Ele tem sido assim, ele e os outros cachorros, né? Mas ele tem sido um companheiro tão próximo a mim nessa quarentena, porque eu tava pensando assim ontem à noite, a hora que eu fui dormir. Se não fosse por ele dormir do meu lado, eu acho que eu teria sentido muita solidão. Mas ele tá ali do meu lado o tempo todo. É muito interessante. Ele fica grudado em mim. Onde eu vou, ele tá junto. E quando eu ponho ele para fora um pouco, para tomar sol, para correr, para brincar, ele fica, mas daí a pouquinho ele já pede para entrar de novo. Ele quer ficar do meu lado. Ele tá aqui do meu lado agora, ó, deitadinho. É um companheiro assim maravilhoso. Os outros também são, mas o Nico é uma coisa assim, é um cachorro que há pouco tempo, né, um ano atrás, ele sumiu, ficou 6 dias fora de casa, foi aquela, né, aquele sufoco, achei que nunca mais ele fosse voltar, e agora ele estando comigo nesse período, nossa, é uma coisa linda. Então, o que eu aprendi com os animais, né? Assim, que antes eu vivia a minha vidinha aqui dentro de casa e eles lá no quintal, né? Cada um na sua. E com a quarentena, eu fui meio que obrigada, né, a me aproximar mais. E essa aproximação, essa proximidade tem feito muito bem para mim. Eu não quero mais me distanciar deles. Então eu falo pro Mozart assim, Mozart, quando você estiver mais calmo, com essas brincadeiras menos extravagantes, menos tabanadas, você vai ficar aqui dentro também. De vez em quando eu deixo ele entrar, ele dá uma voltinha dentro de casa e sai, mas ainda não dá, porque daqueles filhotes assim que imagina o tamanho dele, ele derruba tudo que vem pela frente, ele vai acabar com a minha casa, né? Os outros já estão calmos, não estragam tanto as coisas. De vez em quando pega um chinelo, tal, pega um tapete, mas isso é normal. Derruba vasilha de água, mas isso é normal. Mas o Mozart, ele é ainda muito estabanadão, muito grandão, então ainda não consigo conviver com ele dentro de casa, mas ele vai vir também.
Vai chegar uma hora que eu vou deixar a porta da cozinha aberta e eles vão ficar entrando e saindo à vontade dentro de casa. Apesar que lá no fundo tem terra, né? Quando eles entram, suja a casa, mas isso aí não tem problema, a gente limpa. Mas assim, a própria situação me fez entender o quanto eles sentem necessidade de ficar junto com a gente e o tanto que nós também temos necessidade de estar junto com eles, porque a convivência com eles é muito linda. Com o passar do tempo, eu fui percebendo assim que o Nico ele foi ficando calmo, ele parou de latir, sabe? Tem a hora de acordar, de ir lá fora, comer, fazer as necessidades, eu recolho. Eles brincam, depois entram, dormem, daí eles pedem para ir lá fora para tomar sol. Então, é o dia inteirinho essa rotina com eles, e isso me ocupa o tempo todo, é muito bom. Eu acho que se não fosse por eles, eu estaria muito assim, sozinha, me sentindo muito só, né? Então, eu acho assim que os animais da nossa vida, eles têm um papel fundamental. E a gente precisa ter olhos para enxergar, né? E coração para sentir, porque às vezes eles estão tão ali perto da gente, a gente não está entendendo que eles querem essa convivência com eles. E com o tempo, eles vão se adaptando à nossa vida e nós à vida deles. Então, os três aqui do meu lado, quietinho, hoje eles nem pularam em mim, só estão escutando, estou falando deles. Então é assim, foi um aprendizado enorme e eu sinto muita vontade de cada vez mais conviver com eles, sabe? Assim, ter essa interação, não ter preocupação com sujeira dentro de casa, sabe? Deixa eles entrarem, depois eu limpo. Antes eu ficava, ai, vai sujar, ai, não sei o quê. Não, deixa eles entrarem, deixa eles ficarem à vontade, depois eu varro, eu limpo, não precisa ter preocupação com sujeira. Eu sou virginiano, gosto das coisas tudo limpa, arrumada, organizada. Você imagina só, para mim, o tanto de aprendizado que tem sido com esses animais. Deixa eles sujarem, eles gostam de ficar mordendo as pedras, esparrama pedra pela casa inteira, chinelo velho que eles já morderam, pica tudo, fica tudo picado no meio da casa. Deixa, depois eu varro, recolho tudo, varro, aí eles dormem tranquilos, eu também vou descansar. Então, sabe, essa rotina gostosa com eles é um aprendizado assim maravilhoso. E fora assim que eles se comunicam com o olhar, né? Com a pata. O Nico gosta muito de pôr a pata em mim, quando ele quer alguma coisa, ele vem com a patinha para chamar. E eles olham assim para mim pedindo. Ontem o lobinho não estava passando muito bem, porque eu dei vermífugo para eles, né? Então, acho que o comprimido é meio forte, ele passou mal, não quis comer antes de ontem. E ontem, ele estava meio assim, aí uma hora ele ficou olhando para mim, eu entendi que ele queria comer, olha que interessante, eu fui lá, dei ração, ele comeu. Ele pediu para mim que ele estava com fome. Só de ele olhar para mim, eu já pensei, você está com fome, você quer comer, eu vou te dar a ração. E dei ração para ele veio me pedir. A hora que eles querem fazer xixi no quintal, eles vêm, só chegar, olhar, eu já sei, sabe? Assim a gente começa a entender a linguagem deles, o que eles querem. E é muito legal isso, é um aprendizado em tanto. Eu acho assim que meus animais são os melhores companheiros, sabe? Assim, para trazer esse ensinamento. E o gato, então, Nino? Nino é a coisa mais linda do mundo. Ele vem, deita na minha cama, a hora que ele quer ir embora, ele pede, eu abro a janela, ele pula, ele sai do quarto. De madrugada ele tá lá como é que fala? Na telha, lá no telhado. Se ele quer entrar, ele arranha a janela do quarto, eu abro, ele entra, pula na minha cama, deita comigo. Então é assim, ele vem na hora que quer, vai embora na hora que quer, ninguém, né, domina ele. Os cachorros não, os cachorros já são mais dominados, né, coitados, são mais domesticados. Agora o gato não, o gato é livre. Então é assim, uma experiência maravilhosa, sabe? Essa quarentena eu pude ver o tanto que eles são importantes para mim, o tanto que a gente se comunica com o olhar e o tanto que tem sentimento, sabe? Por eles e eles por mim, é muito bom, é gratificante. Então eu acho que esse foi um dos aprendizados mais assim gostosos, alegres, deliciosos, que não me custaram nada, assim, não doeu nada, não mexeu com a minha sombra, pelo contrário, trouxe mais luz para minha vida. Então eu quero dizer que sou muito feliz por ser quem eu sou, por ter essa oportunidade de conviver com os meus animais e que estou muito feliz por tê-los como companheiros. E hoje, ó, por eu estar falando tanto deles, estão quietinhos, deitadinhos do meu lado, nem pularam em cima de mim, só estão aqui ouvindo os elogios para eles. Então é isso.